No dia 26 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Surdo. E aqui, na Faculdade de Educação da URGS, foram realizadas diversas atividades relacionadas a esse tema. Iniciativas como a de hoje fazem parte do Setembro Azul, organizado pela FACED, pelo Instituto de Letras e pelo Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS. Trata-se de um mês temático com diversas ações que visa valorizar a cultura e a identidade da comunidade surda, bem como divulgar a língua brasileira de sinais. A proposta foi buscar uma atividade que englobasse os surdos, focando crianças. Contações de história, jogos, algumas as brincadeiras que envolvam o aprendizado da língua de sinais ou pensar sobre a língua de sinais. E a gente pensou em fazendo parte também para dar visibilidade também. Tem que saber que existem os surdos, primeira coisa. Dar visibilidade para eles, não esconder esses sujeitos. Dar visibilidade para esses sujeitos enquanto usuários de uma língua. Mostrar que existe uma segunda língua no Brasil que muita gente nem sabe que existe. Muitas pessoas às vezes nem consideram a língua de sinais uma língua. Dá visibilidade para isso. E eu acho que esse que é o principal. O dia para mostrar que existe o sujeito e existe a língua dele. A gente fez umas brincadeiras bem legais, eu gostei bastante, bem legal. Amei, na verdade. Teve uma contação de história no início, que a gente fez algumas brincadeiras depois. A gente viu o jacaré. Foi bem legal essa contação de história em língua de sinais, eu gostei bastante. Depois a gente fez umas outras brincadeiras também, jogo da memória, que foi bem legal. A memória foi um pouco difícil, na verdade, né? Mas depois a gente se adaptou e ficou mais fácil. Aqui na universidade, na URGS, na FACED, em parceria com a URGS Vale, nós dois, a gente pensou assim, a gente tinha, desde o ano passado pensando, né? A gente fez uma proposta de uma programação, o ano passado foi um dia apenas, né? A gente fez um dia de programação, também foi em parceria a FACED e o Vale. Assumimos aquela proposta e como funcionou, né? A gente pensou, a gente podia trabalhar o mês inteiro, ampliar, né? Já que o ano passado foi apenas um dia, não, vamos ampliar e fazer como se fosse assim, mais especial. Mostrar para o surdo, dar visibilidade para os surdos, né? Porque o ano passado a gente sentiu aquele gostinho de quero mais, parece. Só aquilo. Não, vamos não. Setembro Azul. A gente precisava todos os dias, preencher todos os dias. E hoje, que é o dia 26, que é um dia especialíssimo, né? Porque é um dia que marca a nossa história, né? A gente tem várias datas em setembro. Tem o Dia Nacional do Surdo, que é hoje, 26 de setembro. Tem o Dia Mundial do Surdo, que é 30 de setembro. E também tem o Dia do Intérprete, também dia 30 de setembro. Então são várias datas importantes no mesmo mês, por isso que acaba se transformando no Setembro Azul. Da Segunda Guerra, quando marcavam as pessoas por cor para diferenciar aqueles que não eram ditos como o grupo que deveria permanecer. E o grupo das pessoas com deficiência, e dentro deles os surdos eram considerados, eram marcados com faixas azuis. É meio que uma homenagem a essas pessoas que sofreram naquele período, e também para mostrar que não se quer sofrer da mesma forma hoje em dia. Porque, claro, não é tão forte como a Segunda Guerra, mas há outras formas de excluir esses sujeitos, de meio que fazer com que eles não existam para a sociedade. Não, de fato, no extermínio, mas outras formas de extermínio existem até hoje. Quando eu cheguei, né, a gente teve primeiro uma palestra, que eu gostei bastante. Também a gente falou um pouco sobre o INES, né? Depois também teve a contação de história, algumas brincadeiras, achei bem legal. Porque aqui eu acho bem interessante, né? Teve a história da contação de história, depois teve meio que um teatro, né? Bem legal, tudo muito legal. Eu achei, na verdade, fiquei bem admirado com essas atividades. É importante para os alunos aqui da universidade que muitas vezes não conhecem o que é, como assim, surdo, o que significa isso. Por exemplo, a gente tem o Dia do Índio, né? Que é em abril. Tem diversos outros dias que celebram algumas pessoas, algumas diferenças, né? Então, e o Setembro Azul ninguém sabe o que é. Então, é bem importante a gente divulgar para os alunos aqui da universidade mesmo, aqui da Faculdade de Educação, lá do Vale também. É importante essa divulgação para as escolas também, para as outras escolas, para as crianças também poderem vir até aqui, né? Fazer essa parceria entre os grandes e os pequenos, né? Entre os adultos e crianças. Mostrar, divulgar as temáticas, dar bastante visibilidade. Bom, eu estou participando da maioria dos eventos, porque eu sou estudante do Letras Libras, que tem lá no Vale, né?
E eu acho muito importante para a difusão da língua de sinais. Que ainda muitas pessoas não têm conhecimento sobre a comunidade surda, sobre a identidade surda. E eu acho isso muito importante, difundir e informar as pessoas, a sociedade geral. Os maiores desafios são, acho que os óbvios, os clichês. Muitas vezes a gente inclui aquele aluno, não só o aluno surdo, mas o aluno com outros tipos de deficiência mental, física. A gente inclui esses outros tipos de aluno numa sala de aula e aquele aluno muitas vezes fica lá com um monitor num canto de ensino médio, fica lá, sei lá, 3 anos, 4 anos sempre pintando, sempre fazendo a mesma coisa. Não evolui, não mostra um progresso, porque a escola não tem uma preparação ainda para isso, para receber essa inclusão. Deveria ter, porque a inclusão não é algo de hoje, é de tempos já. A luta das pessoas com deficiência vem faz tempo. A gente tem vários desafios. Eu acho que um deles é ampliar o número de intérpretes, por exemplo. Valorizar esse profissional enquanto um profissional que trabalha na pós-graduação. Os intérpretes aqui na universidade são um cargo de nível médio, não é um nível superior. E eles trabalham na pós-graduação. Embora os nossos intérpretes são super qualificados, mas muito mais por sorte da universidade do que pelo edital do concurso. Acho que uma outra coisa que a gente também teria que chamar atenção é que a acessibilidade não pode ser só do intérprete. As pessoas deveriam aprender mais língua de sinais, sabe? Colegas aqui, os meus colegas às vezes reclamam, porque eu sou a única professora ouvinte, assim, mais convivência aqui, eu e a Liliane, que está interpretando aqui a entrevista. E às vezes a gente está numa reunião, colegas que trabalham há anos juntos não sabem a língua do colega, é difícil a comunicação. Não vai depender de um intérprete o tempo todo, então o ideal seria que mais pessoas se preocupassem em aprender de fato língua de sinais. Não vai ser numa disciplina, né? Não vai fazer isso inglês instrumental e pensar que tu consegue se comunicar fluentemente, a mesma coisa que língua de sinais, tu tem que estudar, tem que aprender. Então, eu sou professor, meu nome é Nelson, sou professora da Letras lá no Vale. Lá a gente tem o curso de bacharelado em Letras Libras, cuja ênfase é que as pessoas possam conhecer um pouco mais da linguística da língua de sinais, processo de tradução, interpretação, conhecer de forma mais aprofundada a teoria mesmo, né, sobre a língua de sinais, porque é muito importante compreender a estrutura, a gramática da língua de sinais, para que no futuro a gente possa formar profissionais intérpretes, né? Porque é muito urgente que se amplie o número de intérpretes. É uma demanda muito grande, falta muitos profissionais nessa área, né? Então eu educo com muita qualidade, pensando na universidade, na URGS como um todo, pensando assim, que a URGS tem uma marca de excelência, né? Então que a gente possa também formar tradutores e intérpretes de excelência também nesse sentido.